Buenas, meus caros, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente numa segunda-feira. Acabei de chegar, de uma viagem de Bonito. Para quem não conhece Bonito, Mato Grosso do Sul. Lugar maravilhoso, eu ainda não conhecia. Eu moro em Campo Grande já fazem uns 4 anos e ainda não tinha conhecido Bonito, Que é a cidade que mais representa o turismo aqui no estado. E agora, dia 2 de fevereiro, vou fazer... Dia 2 ou 3? Dia 3 de fevereiro, que minha esposa não assiste esse vídeo. Vou fazer 2 anos de casado, cara? Então a gente fez essa viagem para comemorar esses 2 anos de casamento. Fomos uma semana antes porque a previsão do tempo estava muito melhor. Mas o que eu queria falar para vocês, uma série de reflexões que eu fiz nessa viagem, foi maravilhoso, Lugar maravilhoso, o nome já diz, é muito bonito lá. E é um contato muito grande com a natureza, tem muitas águas cristalinas lá, lugar para fazer flutuação, você mergulhar e não sei o quê. E tem um tema que eu cheguei a fazer um vídeo curto sobre isso, postei em algum lugar, mas eu queria hoje trazer uma profundidade para isso aqui, que é a questão de sair do meio do furacão para poder enxergar melhor. Percebam o seguinte, muitas vezes nós somos tragados, nós somos absorvidos pela nossa rotina. Algo que realmente faz com que nós não consigamos enxergar algumas saídas que às vezes são muito óbvias. Então, sabe quando você está fazendo coisas e fazendo e fazendo e fazendo, já tem ali um modus operandi, Aquela coisa da maneira como você acorda, da maneira como você trabalha, a maneira como você se alimenta e tudo aquilo ali já está meio que num piloto automático. E lá no fundo você sabe que algumas coisas não estão muito certas. Você sabe que tem alguma coisa ali que está errada, que pode melhorar pelo menos. E você não encontra saída. Você não encontra por onde ir. Você sabe que tem algo errado, mas não sabe o que. E não sabe o que fazer. E se sente meio que nesse piloto automático, essa coisa de fazer, fazer, fazer. Você acaba não sabendo como lidar com aquela situação e isso pode durar muito tempo. Você pode ficar muitos anos nessa situação de estar caminhando, percebendo algo errado, como se fosse uma pedra no sapato e sem saber o porquê que aquilo está acontecendo ou o que fazer com aquilo. Quando nós saímos da rotina, quando nós temos a oportunidade de nos afastarmos desse modus operandi, nos afastarmos dessa ação automática, nós temos a grande oportunidade de olhar as coisas de fora. E aí você pode me perguntar, caramba, então tem que fazer uma viagem para Bonito, uma viagem para praia, uma viagem para a Europa? E não é necessário. Eu tive essa experiência agora, mas assim como eu tive também recente, no outro vídeo que eu fiz, mas perceba que isso não é necessário. Se você consegue se afastar dessa rotina, pode ser até em casa, mas de uma maneira que você saia do piloto automático e entre num estado de meditação. Claro que se você gera um meio melhor para isso, bacana. Então, por exemplo, eu posso ir na praça da minha cidade, num lugar bonito, onde eu possa contemplar e pensar sobre as coisas. Eu acho que quanto mais você se afasta dessa rotina, mais fácil fica. Então, às vezes, uma pequena viagem, não precisa ser nada muito caro. Enfim, também tem gente que viaja e fica também nesse piloto automático, no celular o tempo todo ainda resolvendo problemas de casa. Então perceba, não tem muito a ver por onde você vai, mas esse estado meio meditativo ou contemplativo que você entra. Claro que, como eu disse antes, alguns lugares propiciam mais isso, então lugares com natureza, lugares onde você consiga ter aí um pôr do sol, alguma coisa bonita que você consiga contemplar e de preferência sem distrações. Porque o que acontece? Percebam que se eu estou com um problema e eu estou muito inserido nesse problema, eu estou lá dentro do problema, eu não consigo enxergar com clareza. Por isso que quando eu fico muito nervoso, desesperado ou realmente muito emocionalmente envolvido com algum problema, eu não consigo lidar, eu não consigo enxergar as saídas. Uma vez que eu me afasto desse problema, eu consigo enxergar com clareza. Por isso que, por exemplo, no setting terapêutico, eu como terapeuta, eu não posso estar emocionalmente envolvido ali com a demanda do paciente. Porque como eu não estou envolvido, eu consigo ter muita clareza e ajudá-lo a enxergar com clareza. Uma vez que eu estou emocionalmente envolvido, eu estou nesse problema, então eu estou mais perto daquilo.
E aí eu não tenho clareza de para onde ir, para onde guiar esse paciente. A mesma coisa aqui. Então, o negócio dessa experiência é tentar se afastar dessa rotina, dar 5 passos atrás e enxergar com mais distância as coisas. Não mais como aquele que age, mas como aquele que percebe que age. Você consegue enxergar a diferença? O ser humano tem essa capacidade. Qualquer momento que eu posso agir, então eu estou agindo, eu sou o homem que serve a água para tomar e que também toma água. Mas eu também sou o homem que consegue perceber isso acontecendo. Que consegue perceber o motivo de eu ter pego a água. Nesse momento não foi a sede, mas a demonstração de um exemplo para vocês que estão olhando esse vídeo. Então eu consigo perceber o que me moveu a fazer algo, como eu fiz isso e etc. Então isso é muito humano também. E essa experiência agora de final de semana foi muito boa, porque em vários momentos eu pensei sobre a rotina, pensei sobre os projetos que eu estou tocando e quero tocar. Inclusive, estamos aí com um grande projeto que será iniciado, que em breve eu vou trazer novidades para você que sente essa vida morna, sente essa vida esquisita, que você sente que poderia estar entregando mais. Nós vamos aqui desenvolver um projeto para você. Logo, logo eu solto mais notícias, tá bom? Mas sobre esse assunto, faça essa experiência. Se afaste um pouco da situação. Se você sente que você está muito tragado pelo dia a dia, pelo cotidiano, pelos problemas, eu entendo que às vezes você é pai, é mãe, tem as suas responsabilidades, que é difícil tirar um final de semana. Mas tente tirar pelo menos 1 ou 2 horas no final de semana para poder se afastar, poder fazer uma oração, poder pedir para Deus clareza e pensar sobre o que está errado, por que eu estou com esse sentimento e como eu posso melhorar. Quais pontos não estão corretos, quais pontos não estão me levando para onde eu gostaria de ir e como eu posso corrigi-los. Então, olhar as coisas com uma certa distância, sem tanta emoção, não é uma questão de gosto ou não gosto, não é uma questão de desespero ou não, é uma questão de o que está acontecendo. Enxergar as coisas com uma certa racionalidade, não com uma afetividade. Não é olhar a rotina para ver se eu gosto ou não dela. É olhar a rotina para ver se ela está me levando para onde eu deveria ir. E nesse sentido eu preciso saber para onde eu quero ir. Então, por exemplo, se eu estou buscando uma vida de santidade, eu estou buscando uma vida de reto caminho, então aqui para mim já abre uma série de dilemas, né? De coisas que eu posso estar fazendo que não cabem. Então, por exemplo, estou comendo demais, faltando com a virtude da temperança e caindo no pecado da gula, estou comendo além do necessário, ou da luxúria, né? Para os viciados em pornografia. Então, quer dizer, isso não cabe. E aí, quando eu me afasto dessa rotina, eu consigo enxergar por que eu estou fazendo isso, de onde vem essa necessidade, por que eu caio nisso que eu sei que é errado, que me afasta de para onde eu gostaria de ir. E como eu posso fazer para poder combater isso aqui? Então percebam que uma vez que eu me afasto, eu começo a ter estratégia. Como alguém que joga o xadrez, se eu ficar com a cara enfiada no tabuleiro, eu não consigo enxergar as peças para poder jogar com estratégia. E uma vez que eu me afasto, eu consigo enxergar e mover as peças, enxergar, quem sabe aí um bom jogador, né, 30 jogadas para frente, 50 jogadas para frente, então eu consigo me organizar e ter uma bela estratégia para vencer os meus inimigos, que são os vícios, o pecado, a ignorância, a mornidão, e bolar, né, ter as minhas estratégias e os meus aliados, que são as minhas virtudes, que é a vida de oração, que é a própria graça, né? Então que isso possa te servir de esperança, de certa forma. Se você não vê essa forma de realmente lidar com esses problemas agora, dê 2 passos atrás. Se possível, vá para algum lugar que você não costuma ir, faça algo muito diferente do que você tem feito, vá para um lugar que você não vai há muito tempo ou que você nunca foi. Saia da rotina, não no sentido de sempre estar buscando coisas novas, mas no sentido de buscar algo diferente para buscar a meditação, para buscar sair dessa roda, né? Que nem o hamster que está girando na roda lá na... Como é que é o nome daquilo, né? Aquela rodinha que ele fica girando muito louco.
Sair dali, abrir a gaiola, ir para um lugar diferente para poder refletir. O que que eu estou fazendo? Faz sentido ou não faz? O que faz e o que não faz? O que eu quero tirar e o que eu quero manter? Se possível, vá para o meio da natureza, que isso vai te ajudar. Faça uma oração antes disso, porque isso vai te ajudar. E aí coloca a cabeça para funcionar. Afasta o teu celular, afasta tudo aquilo que te distrai, e te coloca num momento de meditação, para poder voltar depois para a gaiola, seja o que for, de uma maneira diferente, uma visão diferente, com outra perspectiva. É engraçado isso. Voltar, isso aqui tem muito na jornada do herói, né? O herói, ele é chamado à aventura, ele passa por todo um processo de transformação, de quase morte, de conquista, de vitórias e derrotas, e ele volta para casa. E a casa é a mesma. Porém, ele é diferente, a pessoa mudou tanto que tudo muda. Então ele voltou para o mesmo lugar, mas tudo está diferente. Não porque as coisas mudaram, mas porque ele mudou. Então você pode buscar essa mini jornada do herói. Você não precisa sair para uma jornada de anos, matar dragões, escalar montanhas, mas você pode fazer algumas saídas, meditar. Isso pode ser um final de semana, pode ser 1 hora, 2, e voltar completamente diferente dependendo do resultado dessa meditação. E é claro que se você tem a oportunidade de fazer isso por mais tempo e tudo mais, como eu disse, maravilha. Não é tanto sobre a ferramenta em si, né? Mas é sobre esse estado interno, lembre-se disso. Porque é possível que um homem passe 6 meses escalando montanhas e volte o mesmo, porque ele estava distraído o tempo todo, não entrou nessa conexão. E pode ser que você vá na praça final de semana, fique 1 hora refletindo e volte completamente diferente. Beleza, meus caros? Fez sentido? Comenta aqui embaixo se fez sentido para você, se você vai fazer essa experiência e se você também ficou curioso com esse projeto que nós vamos lançar. Eu tenho certeza que todos vocês vão ser muito beneficiados. Eu estou muito animado com isso aqui. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.